confugimus, sancta Dei genitrix, nos pas deprecationes, ne desvigias in necessitatium. Bronze Podcast número 43. Comigo, Diogo Bronze. Hoje vou falar sobre Cristo Rei, a realeza do Messias no Antigo Testamento, no Novo Testamento e depois também nas encíclicas, ou na encíclica propriamente dita, mais importante sobre o tema. Nos últimos meses, semanas, tenho investigado e tentado saber mais sobre alguns sistemas políticos modernos que se aproximassem mais da cristandade e daquilo que são os nossos valores como católicos, num mundo que parece ter abandonado completamente a noção de que a sociedade deve também respeitar a ordem natural, a ordem divina, e a ela submeter-se. Infelizmente, não encontrei ainda nenhum sistema político que fosse parecido sequer com a monarquia absoluta, onde o rei, católico, claro, só assim faria sentido ter uma monarquia absoluta, pudesse representar e exercer os direitos que Deus lhe conferiu. Isto, claro, obviamente há aqui muitos conceitos que poderíamos misturar. O conceito de laicismo, que hoje está totalmente implantado não só na sociedade, mas também na mentalidade e na mente de muitos católicos, que são e agem como, claramente, pessoas laicas, sendo, claro, o laicismo condenado pela Igreja. E também queria salientar que nesta procura fico triste porque, de facto, estamos como que abandonados a nós próprios, visto que a nossa própria Igreja, a Igreja Católica, deixou de se imiscuir na política. Aliás, não deixou de se imiscuir na política, apenas abandonou o seu papel de detentora das chaves do céu e praticamente tenta fazer um ecumenismo político e também uma espécie de democracia hierárquica dentro da própria Igreja, que é completamente cancerígena. E um dos motivos pelo qual nós hoje não temos uma hierarquia é que na Igreja que seja disciplinada e que obedeça ao Papa de uma forma católica. Hoje o que nós temos é quase uma espécie de um neomontanismo, um ultramontanismo ou ultra-neomontanismo, onde a obediência ao Papa é devida apenas naquilo em que o Papa é heterodoxo em relação à doutrina católica e ignoram praticamente não só a doutrina, mas tudo aquilo em que o Papa falha, por não ser precisamente, neste caso, por falhar imenso em não ser um outro Pedro. Então, o que é que eu queria começar? Eu queria começar por defender, por fazer uma estrutura, ainda antes de entrar nesta questão política dos dias de hoje, que eu vou fazer no fim, recapitulando tudo o que vou dizer. Hoje vou começar pela realeza do Messias no Antigo Testamento. Como é que nós sabemos que, de facto, Jesus Cristo não é só um guia, como alguns dizem, espiritual, uma pessoa a quem nós devemos obediência espiritual, mas a quem nós devemos obediência mesmo social e que tem de facto primazia sobre todos os reinos da terra. Como é que nós podemos inferir isso? Isto não acontece apenas no Novo Testamento, acontece também no Antigo Testamento. E, portanto, a realeza do Messias foi um dos títulos mais proclamados no Antigo Testamento. Por exemplo, o rei David, contemplando profeticamente a luta dos ímpios contra Deus e o seu Messias, diz: "Fui estabelecido rei por Deus em Sião, a sua montanha sagrada, e decretarei o decreto do Senhor. O Senhor disse-me: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu dar-te-ei as nações por herança e os confins da terra por possessão." Salmo 2. Também os filhos de Coré cantam a beleza e a força do rei Messias, neste caso citando também o Salmo 44, onde cito: "Dedico o meu poema ao rei. Justo és tu na aparência entre os filhos dos homens. A graça foi derramada sobre os teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. O teu trono, ó Deus, dura para sempre. O cetro da justiça é o cetro do teu reino. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso o teu Deus, ó Deus, te ungiu com o óleo da alegria entre os teus semelhantes." Da mesma forma, não só os filhos de Coré, também Salomão, na sua oração profética pelo rei Messias, exclama: "Ó Deus, dá poder judicial ao rei, e a tua justiça àquele que é o filho de um rei." Isto foi uma citação, claro, do Salmo 71, "que o teu povo governe com justiça e os teus servos com equidade."
Ele governará de um mar para o outro e do rio para os confins da terra. Todos os reis da terra o adorarão, todas as nações o servirão. Como disse, Salmo 71. O profeta Daniel também prevê que o Messias seja um rei de reino eterno, graças à autoridade suprema que lhe foi comunicada por Deus Pai. Cito: Eu estava a observar enquanto eles erguiam os tronos e o ancião sentou-se, e eis que como o filho do homem, vinha sobre as nuvens do céu, e ele veio ao antigamente, e puseram-no perante ele. E ele deu-lhe o poder e a honra e o reino, e todas as pessoas, todas as famílias e todas as línguas o servirão. O seu poder não lhe será tirado, pois perdura para sempre, e o seu reino não será corrompido. Daniel 7. Portanto, por esta razão, no tempo de Jesus Cristo, o sentido da realeza do Messias era universal e profundamente enraizado no povo judaico. Quando, por exemplo, os magos chegam a Jerusalém para adorarem o rei dos judeus, Herodes fica perturbado e toda a cidade fica comovida, porque, como é óbvio, sabemos hoje que os reis magos, ao contrário do que dizem as ilustrações infantis, não viajavam sozinhos. Um rei, quando viaja com todo um séquito. Portanto, imaginem o que é entrar em Jerusalém, 3 reis, com os seus séquitos, o seu exército, com os seus servidores. Portanto, seria uma grande manifestação, um grande aglomerado de pessoas que, como é óbvio, despertava a curiosidade de Jerusalém e de para lá. E, como é óbvio, haveriam de haver enviados dos reis magos que perguntariam: onde está, então, o rei dos judeus? E as palavras foram dissipadas ou foram espalhadas pelo reino. Daí que o povo soubesse que tinham existido os 3 reis magos que procuravam o rei. No deserto, as multidões, antes do milagre da multiplicação dos pães, também querem fazê-lo rei, e como tal também aclamam no dia da sua entrada triunfal em Jerusalém, um dia antes de ser posto à morte pelos judeus. Aqui o que acontece é precisamente ou seja, nós quando vemos que Cristo fala do seu reino como não sendo um reino deste mundo, eu já vou falar disso mais para a frente, estamos a perceber, como é óbvio, que a autoridade dele não vem deste mundo. Isso é sabido. E era isso que ele queria dizer. Porque se viesse deste mundo, os seus anjos o veriam, o seu exército o defenderia. Aquilo que Cristo está a dizer é que, como é óbvio, ainda não é hora de fazer o seu reinado ali diante de Pilatos, mas o que acontece é que Jesus quase que faz uma suspensão desse reinado até à sua ressurreição. E é engraçado que, como vocês vão ver mais para a frente, nos próprios evangelhos temos descritas inúmeras vezes como Jesus Cristo se apresentava como rei. E, portanto, as profecias do Mestre, ou pelo menos as profecias do Rei Messias, no Antigo Testamento, que eu já li muito sucintamente, foram cumpridas em Jesus Cristo de vários modos, tal como os evangelhos demonstram. O evangelista São Mateus e o evangelista São Lucas mostram sempre Jesus como descendente de David, ou seja, de linhagem real. Da mesma forma, o arcanjo Gabriel anuncia o mistério da encarnação a Maria Santíssima nos seguintes termos: eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, ou ele se chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E a quem o Senhor dará o trono do seu pai David, e reinará na casa de Jacó para sempre, e do seu reino não haverá fim. Também os magos, vindos do Oriente, apresentam-se a Herodes, perguntando sobre o recém-nascido, rei dos judeus, e assim, por inspiração divina, entre os seus dons, oferece-lhe ouro, um sinal de realeza, e, claro, depois também oferece a mirra e o incenso, mas a verdade é que o ouro simbolizava isso. Um rei não viaja de uma parte do mundo para outra à procura de um plebeu. E segundo, obviamente, que ao entregar ouro e ajoelhando-se perante e venerando o Nosso Senhor, os magos sabiam que aqui sim estava não só o rei dos judeus, mas claro que eles não tinham esta noção do rei dos judeus como Messias, mas sabiam que esta pessoa, a pessoa de Cristo, vinha para criar um impacto no mundo que eu, muito sinceramente, não consigo pôr-me na posição dos reis magos e perceber qual é que seria esse impacto, mas a verdade é que eles estavam à espera, mas eles sendo pagãos, não sei, dos judeus, tenho noção que tinham mais ou menos uma noção natural de que de facto o Criador estava para nascer.
E por último não, mas também informo também que o próprio Nosso Senhor também declara a sua realeza perante Pilatos, como eu já estava a dizer, quando Pilatos pergunta se ele é rei. E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o meu povo ter-me defendido. Pilatos respondeu: então és um rei? E Jesus diz claramente: é como tu dizes, eu sou um rei. E isto ele não esconde, apesar de, como é óbvio às olhos de todos, ele não ter nem descido da cruz, nem ter levado o seu exército para o defender. Mas a verdade é que Jesus afirma-se também como, não só como Deus, diante do Sinédrio, mas também como rei, diante de Pilatos. Antes também da sua ascensão ao céu, Jesus Cristo declara novamente e explicitamente a sua realeza aos apóstolos, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E depois: ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinai-as a observar tudo o que vos tenho mandado. Além disso, Nosso Senhor mostrou também os seus títulos reais às multidões, pintando-se a si próprio em várias das suas parábolas como rei ou filho de rei, e também no sermão sobre o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, isto em João 3, e todos os seus anjos com ele, sentar-se-á no trono da sua glória, e fará aparecer diante dele todas as nações, e as separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas das cabras, colocando as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde o princípio do mundo. E portanto, se Nosso Senhor parece renunciar à realeza com que os seus concidadãos afirmam coroá-lo após a primeira multiplicação dos pães, é apenas e devido ao facto de ele ser o rei dos reis. E portanto, por um lado, ele não quer dar lugar a uma falsa concepção de Messias temporário, de um libertador que seria rei de um povo ou de um reino puramente material e terreno, que foi esse o grande erro dos judeus, foi terem esta ideia de que o Messias seria de facto um grande líder que os levaria a conquistar o mundo. Algo que, por acaso, eles ainda tentam hoje. Isso por outro lado, porque ele tivesse revelado se tivesse revelado a sua realeza demasiado cedo, e se tivesse sido proclamado rei pelos seus compatriotas, o mistério da cruz e, portanto, da redenção teria sido impedido. E é preciso perceber que a pedagogia de Deus não falha. Deus fez tudo conforme Ele queria fazer. Portanto, ainda que tenha pedido a colaboração de pessoas, como nós, e bem mais santas, como Nossa Senhora, São José, Deus quis que tudo acontecesse tal como aconteceu. E se Ele revelasse de facto que era Cristo Rei e quisesse redimir os homens sem precisar do seu sacrifício na cruz, Ele assim o faria. Mas tal como o pecado entrou no mundo por Adão, e por Adão apenas, também o pecado foi expiado, por assim dizer, por um homem apenas. Neste caso, um homem feito, um Deus feito homem. Portanto, aqui vou agora salientar alguns títulos de Jesus, porque apenas mencionar esta noção da realeza no Antigo Testamento e no Novo Testamento não é suficiente. É preciso perceber o que é que a Igreja tem dito ao longo dos tempos. E, portanto, Cristo, Rei, é também legislador, juiz e governante. E aqui vou ter que falar em Pio XI, na encíclica Quas Primas. Pio XI expõe o triplo poder que está incluído em cada verdadeiro poder do Deus que se fez homem. E diz Pio XI: vindo agora a explicar a força e natureza deste principado e soberania de Jesus Cristo, indicaremos brevemente que ele contém um triplo poder, sem o qual um verdadeiro e próprio principado é dificilmente concebível. De facto, o poder de um rei inclui o poder de legislar, esta palavra mata-me sempre em todos os podcasts e aparece em quase todos, e de executar ou governar. Julgar, executar e governar. Portanto, o rei é aquele que governa o seu povo no final que lhe foi fixado. Para governar, ele precisa primeiro de dar leis, que o povo é obrigado a observar. Se o povo infringir as leis, então ele, o rei, deve ser capaz de julgar aqueles que as infringem. E as leis e o julgamento de nada serviriam se o rei não tivesse o poder necessário para aplicar o perigo, neste caso, para aplicar a lei e depois corrigindo-a. Portanto, aqui temos que pensar em Jesus Cristo no sentido em que ele goza do poder de fazer as leis e, portanto, é uma espécie de advogado ou até juiz sobre as leis, e ao mesmo tempo é ele que é advogado e intercessor por nós. Portanto, ele acaba por ter este duplo papel, e faz todo o sentido que assim seja, porque um rei tem esta noção de querer o bem dos seus súbditos. E quanto mais um rei temporal, quanto mais Deus, que
criou o mundo. Portanto, Deus, quando fez a humanidade, quando fez o homem, quando criou o homem, certamente não o criou para se condenar. Criou-o, sim, como nós podemos deduzir, por amor, porque Deus, de algum modo, quis criar a humanidade. E isto é um dos mistérios inconcebíveis da nossa fé, mas a verdade é que a única coisa que podemos dizer é que foi por amor, porque não há mais nenhuma noção de um ser que tudo pode e tudo é capaz e que não precisa de se satisfazer com nada, nem precisa de ser completado com nada, nem tem nenhuma emoção como nós, não é? Humanos, e que não precisa de preencher nada. Porque é que ele haveria de criar algo? Portanto, cria por amor, cria porque pode, cria porque quer. E neste caso ele certamente não quer a salvação das pessoas, ainda que as pessoas, certamente ele não quer a condenação das pessoas, ainda que as pessoas escolham essa condenação muitas vezes. E isto aqui é o grande dom que Deus dá às pessoas, o dom da liberdade. E deu esse dom logo no primeiro casal, deu esse dom a Adão. Adão sentiu-se sozinho, criou Eva, e Eva tentou, neste caso o demónio tentou Eva tentou Adão, e Adão caiu, e então começou todas as nossas dores de cabeça começaram nessa altura. Portanto, aqui, citando a Pio XI com as primas, é um dogma da fé católica que Jesus Cristo foi dado aos homens, não apenas como Redentor, em quem eles devem confiar, mas também como legislador, a quem eles devem obedecer. Os Evangelhos Sagrados não só narram que Cristo legislou, como também o mostram a legislar. E aqui nós não podemos coadunar isto com as atuais democracias, como é óbvio, não é? Uma participação política de um católico, como já tenho dito imensas vezes, hoje em dia é completamente ilícita, porque toda a democracia é uma fantochada, todo esse sistema republicano que ignora Cristo à partida é uma fantochada quando comparado com a doutrina católica. Nós não podemos agir politicamente sem considerar Cristo, e ninguém na sua vida pessoal pode agir na vida política de hoje e na atuação política de hoje pode agir com base nesta frase apenas de Pio XI. De facto, como o próprio legislador, o vemos no seu sermão da montanha, corrigindo a legislação do próprio Moisés, dizendo: ouviste o que vos foi dito, mas eu vos digo, isto em Mateus 5, e impondo também obrigações e leis. Ou seja, Jesus Cristo não só vem recordar a lei dos profetas e de Moisés, mas vem também completá-la. E é algo que ele tem dito e algo que ele tem feito desde sempre, foi acrescentar sempre algo à lei, e nem que seja o mandamento supremo, o mandamento do amor, claro. Portanto, como legislador supremo, Jesus restaura o casamento à sua pureza primitiva. Também tem o direito de dizer aos seus apóstolos: ensinai as nações a observar as coisas que vos ensinei. Aquele que crê e é batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Também Jesus impõe o mandamento da caridade mútua, pelo qual os seus verdadeiros discípulos serão reconhecidos, em João 13. E ele, portanto, neste caso, tem o poder de julgar e acaba por ser também juiz, já não só legislador. Ele acaba por criar as leis, por interceder por nós e por também nos julgar. Deus deu a Cristo, neste caso, ao seu Filho, todo o poder necessário para julgar. O salmista pediu em oração profética, quando disse: ó Deus, dá ao rei o poder de julgar, para que julgue os teus pobres em justiça. Salmo 71. Isaías também o anunciou numa visão profética, quando disse do Messias: vede ali o meu servo que julgará as nações. Isaías 42. E o próprio Jesus Cristo declarou quando disse: o Pai não julga ninguém, mas deu toda a autoridade para julgar ao Filho. João 5. Sendo juiz, não só como Deus, mas também como homem, ele, nesse caso Deus, deu-lhe o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. João 5, 27. Por isso o próprio Jesus nos ensina, no discurso sobre o juízo final, Mateus 25, que ele próprio julgará todos os homens, dando o céu justo como recompensa e o inferno perverso como castigo. E é isto, ou seja, Jesus Cristo não só vem e não só é rei das sociedades, e deveria ser ainda hoje, ainda que as pessoas o neguem, porque o que acontece hoje é o quê? O que acontece não é que as sociedades sejam esquecidas de que Deus existe e que deve ser obedecido, em certo sentido, mas as sociedades o que fazem é negá-lo. Não só é uma questão de falta de noção ou de esquecimento.
há uma negação clara e explícita. E participar na República é precisamente isso. Ainda que em breve terei um podcast com uma pessoa que vai defender precisamente esta posição dos católicos, que devemos participar politicamente, porque eu, apesar de não concordar com esta opinião, quero continuar a ouvir as pessoas e quero perceber o porquê e quais é que são os argumentos válidos para seguirmos então essa postura. Mas seja como for, o que acontece é isto: Jesus Cristo é dono do mundo, é rei do mundo e também das nossas almas, ou pelo menos deveria ser, e dá-nos a liberdade, que esta é que é a beleza e o paradoxo da criação, de rejeitar tudo isto. Por último, também Jesus Cristo governa do poder de governante, ou seja, ele governa seriamente e pode, portanto, executar as suas leis e as suas sentenças. Este governo Jesus quis exercer imediatamente, mas também através da sua igreja. Ou seja, a partir do momento em que ressuscitou, foi possível perceber que claramente não tinha sido apenas um homem, o filho de um carpinteiro, mas que ele quis começar através da sua igreja, com toda a estrutura que já tinha feito da sua igreja, mas que o faz depois da sua ressurreição. Ele quis exercer imediatamente este reinado através da igreja, que é inseparável de Cristo, porque é a sua instituição pela qual Cristo governa as almas. De facto, Cristo já tinha declarado aos apóstolos que quem vos ouve, ouve-me a mim, e quem vos despreza, despreza-me a mim. Lucas 10. Jesus também tinha conferido o poder de ligar e desligar. Primeiro a São Pedro, Mateus 16, o único a ter o poder das chaves, isto é, a autoridade suprema em matéria de fé e moral. E depois aos outros 11, Mateus 18, a quem não conferiu o poder das chaves, exclusivo a São Pedro, mas apenas o poder de ligar e desligar, ou seja, legislar, exercer a autoridade judicial e disciplinar e governar em submissão a Pedro. Deu-lhes também o poder de absolver o pecado, em João 20, e, ao subir ao céu, deu-lhes a ordem expressa de doutrinar todas as nações, batizá-los em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a observar tudo o que lhes tinha ordenado, o que implica um governo e uma autoridade espiritual das almas. Isto significa que os mandamentos de Cristo não podem ser apenas entendidos como uma realidade espiritual que cada um observa conforme quer. Pelo contrário, é algo que Nosso Senhor quer no mundo para toda a sua criação. A Igreja é, portanto, como estou agora aqui a mencionar, o reinado de Cristo. E este reinado de Cristo tem depois também uma consumação temporal. Cristo não seria rei se não tivesse um reino que lhe fosse próprio e exclusivo, e portanto este reino, como acabei de dizer, é a Igreja que Cristo fundou sobre si mesmo, sobre Pedro, e através da qual ele deseja continuar a sua missão redentora, comunicando e mantendo a vida sobrenatural nas almas através da doutrina, da jurisdição e do culto. Segundo os ensinamentos de Pio XII, na Mediator Dei, encíclica, a fundação da Igreja começou com a pregação do Evangelho. Foi concluída e consumada na cruz, com a paixão e morte de Cristo, e foi manifestada e promulgada no dia de Pentecostes pela descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Portanto, se querem entender esta criação, esta noção da fundação da Igreja, pensem sempre em Evangelho, ponto número 1, consumada na cruz com a paixão e morte, e manifestada e promulgada no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo. E é nestes mistérios que Cristo aparece eminentemente como Rei, governando com a sua autoridade divina e social que ele adquiriu ao preço do seu sangue. É preciso ver que Jesus Cristo não apenas adquire esta autoridade sobre o mundo pelo facto de o ter criado, pelo facto de ter gerado tudo quanto existe, mas também pela redenção que ele exerce do género humano. E portanto, após a sua ressurreição, Nosso Senhor aparece durante 40 dias aos seus apóstolos, falando-lhes do seu reino, ou seja, estabelecendo tudo o que é necessário para que a Igreja cumpra a sua missão. Institui o sacramento da penitência, dá a primazia de São Pedro, o poder para santificar, doutrinar e governar todas as criaturas, o dom do Espírito Santo no dia do Pentecostes e, claro, a Igreja como nova Eva. Colabora assim, até hoje, com o seu divino esposo na obra da redenção. E, portanto, o que é que eu queria salientar aqui deste primeiro ponto que acabei por fazer, esta introdução bem rápida a esta questão? Não podemos separar igreja do tempo. Ou seja, a Igreja é, de facto, o exército militante e o exército espiritual de Cristo. Não só o seu exército espiritual, mas também militante. E como exército militante que é, e como estrutura temporal que é, tem, por advir de Deus, primazia sobre o tempo e sobre os reinados temporais. Claro que
Todos têm a liberdade para rejeitar isto. Ainda assim, isso não faz com que isso seja lícito ou correto, claro, do ponto de vista moral, que não é, ainda que muitos católicos hoje vivam assim, e também não faz com que os outros reinos que não conhecem Cristo saiam isentos de culpa pelo facto de rejeitarem Cristo quando contactam com o mesmo e com os seus ensinamentos. Portanto, aqui o que eu tenho a dizer é que neste primeiro ponto é este pequeno resumo que demorou aqui 25 minutos, é que de facto há uma primazia de Cristo que se pode perceber do Messias, que se pode perceber no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a forma como isto tudo se consuma na Igreja e que continua até os dias de hoje, é que de facto ele tem o poder de governar, de agir como juiz, como advogado sobre a humanidade. Também, falando agora desenvolvendo um pouco o outro tema, queria falar agora um pouco sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e também sobre a nossa decisão de viver debaixo das ordens de Cristo como Rei e viver rejeitando Cristo como Rei. Portanto, quando Jesus entra em Jerusalém, o que temos as pessoas a gritar é: Hosanna ao Filho de David, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Isto gritaram os judeus quando Nosso Senhor entrou triunfalmente em Jerusalém, no domingo de Ramos, um dia antes da sua paixão. E mesmo o Papa Pio XI voltou a repetir estas palavras em 1925, quando publicou a sua encíclica Quas Primas, na qual resumia toda a doutrina da Igreja sobre a realeza de Cristo. Um grito que, ao fim e ao cabo, é semelhante àquele que deram os judeus em Israel e que acabou por representar também, nesse dia, um ponto de viragem. Um grito também que os pequenos cristeiros no México gritaram quando lutavam e morriam pela causa de Cristo Rei, há dezenas de anos. Mesma coisa os espanhóis na Cruzada de 1936 e um pouco por todo o mundo os católicos que ainda hoje querem viver como Cristo, como seu Senhor, contra um mundo onde cada vez mais Cristo é empurrado para fora da cena social. E portanto hoje todos aqueles que lutam para se manterem fiéis a Cristo Rei lutam de facto uma luta desleal, uma luta que é contra as potestades deste mundo, é contra o maligno e é uma luta que acaba por ser, tal como a luta do Senhor, que nós vimos reconfigurarmos-nos mais para ser como Cristo e não tanto como homens que queremos sempre sair por cima de todos os acontecimentos e eventos da nossa vida. Infelizmente, claro, as décadas de 1920, 1930 e 45 e por aí fora parecem ter sido um ponto de viragem entre as duas grandes tendências que eu agora vou mencionar. A primeira, a do Ministério de Cristo, como lhe chama São Paulo, e que se resume numa frase: Oportet idem regnare, Cristo deve reinar. E a do Ministério da Iniquidade, também na frase do apóstolo que se resume nesse outro slogan: Nolumus hunc reinare super nós, não queremos que Cristo reine sobre nós. E portanto, temos estas duas posturas hoje no mundo. Aqueles que acham que Cristo deve reinar, que é uma minoria, mesmo entre os católicos, é uma minoria. A maior parte dos católicos já nem tem noção de que Cristo é rei. É mesmo assim, infelizmente. E então tudo vale, politicamente. A democracia vale, qualquer partido vale. Prendem-se nas questões morais de cada partidozinho e nas lutas interiores de cada partido e esquecem que Cristo deve reinar. E se Cristo deve reinar, não posso votar nem participar em nenhum partido que seja a favor do aborto, a favor do divórcio, a favor da separação da Igreja e do Estado, a favor do laicismo, a favor do ecumenismo, a favor da liberdade religiosa. E aqui poderíamos continuar para outros campos, a favor do capitalismo, do comunismo, E portanto, estas pessoas, a maior parte das pessoas no mundo hoje, vive segundo este mote: Nolumus hunc reinare super nós. Não queremos que Cristo reine sobre nós. E os católicos que querem e continuam a querer Cristo como Rei, vivem de acordo com este mote: Oportet idem regnare. Portanto, é importante ver como nas Escrituras o traço que mais se associa à condição divina do Messias, claro, é o da realeza. O Deus Messias deve ser Rei, eu já disse isto antes. E, fazendo aqui alguns apanhados, volto a mencionar que no Antigo Testamento Deus promete a David que um dos seus descendentes estabelecerá o seu trono para sempre. Eu levantarei um filho depois de ti, ele construirá um templo onde o meu nome será adorado, e eu estabelecerei o seu trono real para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho,
e a vossa casa será estabelecida e o vosso trono permanecerá para sempre. Este descendente, certamente, é Cristo, o Messias, de quem Deus será verdadeiramente Pai, que elevará o templo da Igreja Católica e que gozará um trono estável para sempre. Ao contrário daquilo que os judeus acreditam, que ainda hoje querem levantar o seu templo, ele já foi levantado e ele hoje já reina no mundo. Outro exemplo é o do profeta Daniel, que não podemos nós, que queremos que Cristo reine nos nossos corações e também na nossa sociedade. Queremos interpretar o sonho de Nabucodonosor, que é anunciado que muitos grandes reinos virão até à vinda de um grande reino de Deus que será levantado e que reduzirá a nada todos os outros reinos, enquanto este subsistirá para sempre. Um reino que é, claro, o do Messias, não pode ser outro. E especialmente, pensemos também no cativeiro dos judeus. Os judeus ouviram como os profetas anunciaram repetidamente o reino messiânico, que não será senão a restauração completa e perfeita do reino de Judá pelo membro mais significativo desse reino, o Messias, descendente de Judá e David, que o estabelecerá por toda a terra. E, portanto, vivamos com esta noção de ligação direta ao Antigo Testamento. É preciso perceber que os judeus do Antigo Testamento não são os judeus de hoje. Os judeus de hoje agem como antilogos, são todos aqueles que negaram e continuam a negar Cristo como Rei. E nós é que somos os verdadeiros judeus. Fomos incluídos na Igreja de Cristo através do batismo e esta Igreja é hoje a verdadeira Israel. E continuamos nós o reinado de Cristo no mundo, no tempo, da forma que pudermos, claro. Sabendo sempre que esta mesma Igreja não terá outra hipótese senão também passar pela paixão que Cristo passou, e é isso que está a acontecer hoje e já vou falar sobre isso. Mas pronto, o nosso mote tem que ser: queremos Cristo a reinar. E sabemos que temos não só hoje a certeza que Cristo reina, não só nos nossos corações, na nossa vida, em tudo o que fazemos, mas na sociedade, se assim pudéssemos, e se alguém nos perguntar o que queremos socialmente, é apenas isto. Ao mesmo tempo, sabemos que esta ligação está feita com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, e estamos completamente seguros, com segurança afirmada pelos santos, confirmada pelos santos, confirmada pela doutrina da Igreja, pela tradição da Igreja. Aqui não há que enganar. Mas claro, não falemos também do Novo Testamento. Já vos falei sobre o Antigo Testamento, sobre a Anunciação, o Arcanjo Gabriel, os magos. Nosso Senhor também mostra os seus títulos às multidões e também, antes da sua ascensão ao céu, Jesus Cristo por acaso declara novamente, explicitamente, a sua realeza aos apóstolos, dizendo: foi-me dada toda a autoridade do Pai no céu e na terra, e depois de ensinar as nações. Portanto, nós temos aqui e estamos seguros de que este é o caminho a seguir, porque Cristo assim o confirmou. Está no Evangelho, está no Antigo Testamento, está na tradição da Igreja. E o que é que acontece? É que há muitos que vivem contra esta noção. Vivem com o segundo mote que eu vos expliquei: nolumus sunt reinare super nós. E estes são aqueles que condenam ainda hoje Cristo. Infelizmente, a encíclica Quas Primas marcou realmente o Domingo de Ramos na história da Igreja. Foi seguida pela paixão da Igreja, o triunfo do mistério da iniquidade contra o mistério de Cristo, a negação da realeza de Cristo em todas as áreas. O que é que isto significa? De facto, após esta encíclica Quas Primas sobre Cristo como Rei do mundo e da sociedade, que não é antiga, mas e que já nasce num pleno contexto conturbado, onde se perdem os estados pontifícios, o Papa achou por bem, e foi providência do Divino Espírito Santo, que de facto incluir esta encíclica. E a verdade é que essa encíclica, como disse agora, marcou o Domingo de Ramos, porque a partir daí foi sempre a descer. Mais e mais a perda dos estados pontifícios. Leão XIII capitulou quando começou a apoiar a República e a dizer aos católicos para se moverem politicamente nos âmbitos da República, que são em tudo antagónicos com a forma como um cristão deve pensar e agir. Simplesmente porque não é uma forma monárquica de hierarquia, tal como é a Igreja. Era a Igreja, porque mesmo a Igreja que passa a sua paixão agora mudou essa forma de pensar e de agir, e isso vê-se. Temos a Igreja completamente destruída e nós hoje estamos a passar por uma grande paixão. Estamos quase, eu diria, não deve faltar muito para que a Igreja também seja levantada no madeiro. E isto foi assinalado nas Escrituras, e é engraçado que foi assinalado de uma forma bem preditiva. É significativo que a negação da divindade de Cristo seja expressa
concretamente durante a paixão do Senhor com a negação da sua realeza, com o constante escárnio da realeza de Cristo. E isso que acontece hoje com a Igreja. Os judeus, ponto número 1, acusam-no perante Pilatos de se fazer rei, agitando o povo contra César, e rejeitam esse rei. E dizem mesmo, não temos outro rei senão César. O que é hoje a crise da Igreja? E esta, por exemplo, agora durante estes tempos, no último ano, em que bispos, sacerdotes, fecham igrejas e obedecem a César ao fechar o acesso ao sacramento das pessoas, ao negar a Santa Missa. Não estou a dizer que são todos assim, mas temos o Papa que fez isso. Temos o Papa, temos bispos em Portugal, em Lisboa, o bispo de Lisboa, o patriarca, a Conferência Episcopal. O que é isto? Quais é que foram as atitudes deles? A não ser não temos outro rei, senão César. É exatamente a repetição. E pelo mundo todo, quem diz Lisboa, diz Portugal, diz Brasil, diz todos os países, está a acontecer o mesmo. Ao fim e ao cabo, os fariseus do templo, ou os sacerdotes do templo, o que estão a fazer é nada mais, nada menos do que a ver Cristo e a associarem-se aos pensamentos do seu tempo, às leis do seu tempo, e a aburguesarem-se nos seus castelos, nas suas casas, nas suas igrejas, enquanto que o povo, cá fora, passa pela ausência não só da verdadeira doutrina, como também dos sacramentos. E é isto que eles fazem. Não temos outro rei senão César. E são uns cobardes. A maior parte dos nossos bispos, infelizmente, são uns cobardes, são pessoas que não têm coragem para assumir a sua fé e de morrer por ela. E eu não falo dos cardeais, porque os cardeais hoje esqueceram-se de porque que vestem vermelho. Os cardeais hoje agem como se fossem uns príncipes, que já não são, porque eles próprios, e já não são, claro que socialmente houve um impacto que fez com que houve uma degradação da igreja que fez com que eles hoje já nem se sintam, já nem sabem, muitas vezes já nem sabem porque é que são sacerdotes, nem bispos, e depois cardeais então pior, mas eles próprios hoje, pela sua vida, destituem-se da sua autoridade. Por isso é que temos pessoas abençoadas como o Monsenhor Lefebvre, que quando começaram a perceber que a igreja estava a agir nestes termos, não temos outro rei senão César, o que fizeram foi dizer, lamento, mas eu não posso obedecer-vos naquilo que vocês me pedem, que vai contra a Igreja de Cristo. E o que ele faz é continuar a fazer exatamente tudo aquilo que a Igreja fazia desde há 50 anos. E portanto, graças a Deus, hoje temos a Fraternidade de São Pio X. Hoje, passados 50 anos, a Fraternidade de São Pio X foi de tal forma providencial que já há mais institutos tradicionais. Uns fazem um pouco isto que os bispos fazem, não temos outro rei senão César, e trocam a verdadeira obediência à doutrina católica por aprovações eclesiásticas, mas independentemente disso, a verdade é que a Fraternidade de São Pio X permitiu que a tradição continuasse. E hoje temos já outros grupos que não se identificam com o carisma da Fraternidade de São Pio X a conservarem a tradição e a quererem, sim, a tradição de Cristo, sim, Cristo como rei da sociedade, e o mais importante é que eu começo a ver já famílias inteiras que abandonaram as paróquias corruptas, as paróquias que estão completamente dependentes não só dos Estados locais, como também da União Europeia, das ONUs e todas as ONGs e instituições que financiam estas paróquias e estas dioceses. E temos famílias inteiras com crianças que, ao contrário daquilo que eu tive quando pedi o batismo, e de que têm muitos, hoje em dia vão ter a tradição católica. Podem não ter muito. Podemos estar agora a entrar na maior crise social de que há memória, desde a Primeira Grande Guerra e da Segunda. Mas uma coisa posso garantir: hoje temos crianças que eu sei que já vão ser privadas, graças a Deus, do ensino público, já vão ter uma educação boa em casa, já vão ter acesso à verdadeira fé, aos verdadeiros sacramentos, e estas pessoas vão conservar a Igreja Católica. Ponto número 2. Não só os judeus acusam Jesus perante Pilatos, dizendo não temos outro rei senão César, como Pilatos também faz apenas 2 perguntas. Se ele é realmente rei, ao que Cristo responde, que é, embora não à maneira dos outros reis. E se ele é realmente o Filho de Deus, pelo que os dois atributos estão claramente ligados, aquilo que vai acontecer é que Jesus dá-lhe uma resposta muito simples. Sim, é. E depois entra em silêncio total e deixa-se condenar à morte. De
que é que interessaria? Eu hoje, por acaso, isto é muito importante, porque esta questão de Pilatos se Jesus tivesse argumentado com Pilatos, o que é que levaria? Imaginem que Jesus faria um milagre à frente de Pilatos. E Pilatos usava do seu exército para defender Jesus. Não tínhamos mais nada já. Não tinha sido feita a redenção. Imaginem que Jesus eliminava a consciência de Pilatos. E não se remetia ao silêncio, que foi o que fez. Não tínhamos o sacrifício da cruz. E portanto, o sacrifício de silêncio de Cristo é fenomenal, até mesmo para os nossos dias. Há uns dias estava a ver o filme de Thomas More, A Man for All Seasons, e é engraçado que no fim do filme, Thomas More, depois de ser condenado à morte, diz então eu vou agora vou dar a minha opinião sobre esta união do rei Henrique VIII com a sua amante, e sobre o juramento que eles tinham que fazer, que era um juramento herético de obedecer à igreja local, à igreja nacionalizada, e não à igreja de Roma, que é o que os bispos hoje fazem. Os bispos hoje preferem obedecer já nem digo uma igreja local, mas à sua própria estratégia e à sua própria hierarquia, criada por essas ONGs e pela ONU e por uma série de estruturas de pecado, e não obedecem a Cristo. Outro ponto importante também é o facto de Herodes escarnecer de Cristo sobre o disfarce de um rei, ou seja, obrigou a usar vestes brilhantes, e que é um privilégio, se bem usadas, claro, brilhantes e pomposas, e que são os privilégios dos reis, e então troça dele. E portanto notamos que os judeus escarnecem da sua, não só da sua divindade, claro, que ele admitiu perante eles, mas também troçam da sua capacidade de ser rei, ou por assim dizer, daquilo que é o seu privilégio de rei. Pilatos a mesma coisa, Herodes também. Os romanos, após flagelarem Nosso Senhor, coroam-no como rei, colocando também uma coroa de espinhos na sua cabeça, um manto púrpura como insígnia real e uma cana como cetro, e saudam-no como o rei dos judeus. E finalmente a razão de condenação de Cristo à morte, que Pilatos recusará modificar, uma vez que expressam o título que está por cima da sua cabeça na cruz, é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E portanto quase como troça. E portanto nós notamos que esta troça da sua paixão é hoje a mesma troça que acontece à igreja. A mesma coisa iria acontecer à igreja, sabíamos já, que por longa a vida da sua cabeça. As nações cristãs acabariam como acabaram, por rejeitar no fim dos tempos a realeza de Cristo. E o mundo inteiro escarnece da pretensão da religião católica de reinar sobre toda a terra e sobre todos os povos. E isto é de facto assim. Esta realeza começou a ser negada por princípio pelos inimigos da igreja, especialmente após a Revolução Francesa, mas já vinha de antes. Já estamos a falar depois do protestantismo ter assambarcado a Europa, mas sim, podemos dizer que a Revolução Francesa consumou o problema, por assim dizer. Com os ideais da liberdade, igualdade, fraternidade e com a declaração dos direitos do homem, Deus foi destronar da sociedade e esse trono real foi ocupado pelo homem. É por isso que os papas sempre denunciaram estes ideais e a declaração como sendo contrários aos direitos soberanos de Deus e da sua igreja. Mas o que é que temos hoje? Temos um Papa Francisco que fala em liberdade, igualdade e fraternidade, o que mostra que a nossa igreja está corrompida até à mais alta das estruturas. A luta contra esta realeza, tal como foi levada a cabo pelos gentios, por instigação dos judeus, seria agora levada a cabo por todas as potências mundanas, mas por instigação dos homens da igreja, que é o que está a acontecer. E assim, no Concílio Vaticano II, Paulo VI repetiu novamente em coro com os sumos sacerdotes do judaísmo: não temos rei senão o homem feito César. Basta ouvir a sua declaração no encerramento do concílio, cito: o humanismo secular e profano apareceu em toda a sua terrível estatura e, num certo sentido, desafiou o concílio. A religião de Deus que se tornou homem encontrou-se com a religião do homem que se tornou Deus. O que aconteceu? Um confronto, uma luta, uma condenação. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. A história da igreja, ou a história antiga do samaritano, foi a orientação para a espiritualidade do concílio. Vocês, humanistas modernos, que renunciam à transcendência das coisas supremas, dão-lhe mesmo este mérito e reconhecem o nosso novo humanismo. Nós também, e mais do que ninguém, temos o culto do homem. Não, caríssimo Paulo VI, nós não temos o culto do homem, nós temos o culto de Deus, de Cristo. E por ser o culto de Cristo e de Deus, o homem acaba por ser elevado. E portanto,
o senhor só se esqueceu de meter na frase Deus. E é este o problema do modernismo. O modernismo parte do princípio que não há pecado original, o modernismo parte do princípio que a tradição da igreja não interessa, e o modernismo parte do princípio que vivemos então numa utopia onde podemos elevar o homem sem primeiro nos dirigirmos a Deus. Não, não e não. Isso não acontece, nunca aconteceu. Veja-se o mundo, simplesmente. Nós não precisamos dar mais nenhuma prova a não ser vejam o mundo. Olhem para a cristandade e vemos o quê? Vemos sociedades, civilizações, arte, língua, cultura. Olhem para o resto do mundo que não se dirige a Deus, ou que se dirige a falsos deuses, ou que se dirige a entidades naturais, que são, como é óbvio, demónios, mas que para eles representam um transcendente, e vejam, de facto, como essas sociedades são primitivas, são atrasadas, e em nada se comparam com a sociedade cristã que se dirigia a Deus, uno e trino. Por conseguinte, no referido conselho é declarado, como fruto deste maravilha, deste concílio Vaticano II, é declarada a liberdade religiosa, ou o suposto direito de cada homem ter outro rei que não Cristo, e de professar outra religião e moralidade que não é enunciada por Cristo. Por esta razão, os Estados não devem continuar a ser confessionais, mas permanecer no equilíbrio de um laicismo saudável. Sei de casos em que o Vaticano ameaçou dirigentes de certos países, de facto, a instituir a liberdade religiosa no país, o que é completamente surreal. Brotou também no concílio o ecumenismo, onde cada religião que vem do homem tem tanto valor como ela estabelecida por Cristo. Por conseguinte, os católicos devem deixar de combater as outras religiões, ou eles às vezes não usam este termo, dizem apenas deixarem de fazer proselitismo e dialogar com todas elas e serem enriquecidos pelos valores que professam. E criaram também a colegialidade. Devemos descartar a própria ideia de uma forma monárquica de governo da Igreja e visar um governo democrático, pois se o homem, e não apenas Cristo, é rei, todos devem exercer igualmente essa realeza. Estes são os principais erros do Vaticano II. E por mais que existam pessoas que dizem mas isto não está no concílio. Não está se você não quiser ver, mas está implícito, com todas as palavras. E está mesmo declarado, ou seja, não são coisas inventadas, é simples. E penso, mas 4 erros num concílio tão grande não tem problema. Claro que tem problema. Se eu puser num copo, aqui agora, à vossa frente, um pouco de cianeto, vamos imaginar que o copo de água, tal como o concílio tem 500 páginas, vamos imaginar, eu só ponho 4 páginas com veneno. E dou-vos o concílio a ler. Vocês iriam virar uma das 4, com a possibilidade de virarem uma das 4 páginas com veneno. Iriam virar alguma? A mesma coisa com o que acontece. Com o que acontece hoje, não é? Nós hoje o que temos é este veneno deixou de estar apenas no concílio, passou a estar em cada sacerdote, em cada bispo, porque a deformação já é tão grande que eles próprios já vão tendo veneno nas suas próprias palavras, nas suas próprias frases, infelizmente. E já vão agindo quase como um anticristo, um antilogos, onde eles, sem saber, com todas as melhores das intenções, mas com uma má formação gigante, destroem a fé das pessoas aos poucos. E se não destroem numa geração, destroem a geração depois da seguinte. Com isto, a luz de Cristo deixou de ser o padrão das inteligências, a graça de Cristo, o único santificador das almas, e a lei de Cristo tornou-se uma opção, entre outras. Portanto, agora, claro, o reino de Cristo realiza-se, de facto, pela aceitação social da luz, da graça e da lei de Cristo. Assim, o Conselho pôs um fim, ou neste caso o Concílio, desculpem, pôs um fim à realeza de Cristo e destornou-o efetivamente. Monsenhor Lefebvre escreveu um livro, Destornaram-no, e este livro é obrigatório, é de leitura obrigatória, porque de facto é aquilo que é o resumo de todos os erros conciliares e modernistas, é isto. Resumem-se no facto de Cristo já não ser rei e do próprio católico já não vive com Cristo como rei do seu coração, nem da sua alma, nem da sua família, e muito menos da sua sociedade. Mas começou por aqui. Começou por primeiro tirarmos Cristo do seu reinado social. Depois tirarmos Cristo do seu reinado doutrinal. Tirarmos Cristo do seu reinado pessoal. E depois de reinado familiar. E hoje o que temos o quê? Temos as crianças e os filhos e os jovens todos entregues ao vício, à imoralidade. Ninguém quer saber da religião. As conversões que eu conheço claramente são através de influência do Espírito Santo, porque são pessoas que do nada vivem vidas tão imorais e tão sem sentido, acabam por se converter a Cristo. Não com a ajuda destes sacerdotes modernistas, nem do Concílio Vaticano II, certamente. Aqui, como é óbvio, eu tenho que fazer inferências, várias, 4 pelo menos.
Inferências com os sistemas políticos atuais. Eu só gostava que alguém que estivesse a ouvir deixasse nos comentários um sistema político que hoje faça isto de colocar Cristo como Rei Supremo. E podem esquecer, porque o primeiro sistema, a primeira teoria política e a segunda, capitalismo e socialismo, não funcionam, não fazem isto, pelo contrário. A terceira teoria política, já sendo melhor do que as outras, não faz isto, certamente. E a quarta teoria política, certamente não faz isto. Todas elas falam de regresso à tradição, regresso ao campo, neste caso todas elas não, estas últimas duas, a terceira e a quarta, de regresso a uma tradição, à propriedade, ao campo, às trocas comerciais locais, mas ficam sempre aquém daquilo que é a cristandade. E a cristandade é uma coisa só, é um pilar assente, uma estaca bem assente no coração da terra, que Cristo reina naquela terra. E isto hoje não se vê. Não se vê em nenhum sistema político, só se vê nas almas de algumas poucas pessoas, em algumas famílias. E era isto que eu vinha exortar. Não podemos defender nenhum sistema político que não seja este. Cristo como Rei das Nações. Inferência com as vidas familiares. Quem não tem Cristo por Rei socialmente não vai ter Cristo por Rei na sua casa. Porque a vida familiar é feita de coisas bem concretas. É feita de ritmos de trabalho dos pais, é feita de ritmos de aprendizagem das crianças, aí dos pais também, claro, todos aprendem, supostamente, mas a harmonia familiar tem que girar em torno de algo. E não pode girar em torno da nação e nem da pátria, que é algo que a terceira e a quarta teoria política fazem. Se é verdade que de pátria a noção de nação é importante, não pode estar acima da noção de pertença a Cristo. E, portanto, temos que ir por fases. Eu acredito que há pessoas na quarta teoria política e na terceira, e em todas elas, até mesmo na democracia, que têm Cristo, ou querem ter Cristo como Rei das suas vidas, mas nunca vão conseguir e não vão evoluir espiritualmente e vão estagnar espiritualmente porque estão desordenados nas suas prioridades. A primeira prioridade de uma família tem que ser Cristo. E só olhando para Cristo e aplicando aquilo que Cristo nos pediu e aplicando à nossa vida aquilo que a Igreja nos pede, os sacramentos, o silêncio, a oração, a contemplação, o sacrifício, a esmola, o jejum, a educação moral correta dos nossos filhos, a educação social, não só moral, mas social e também laboral, que isto é uma coisa que não se fala. O trabalho humano, ensinar um filho a trabalhar. Um filho, se quiser estudar, estude. Mas há gerações e gerações, incluindo a minha, que fomos enganados de que deveríamos estudar. Errado. Nós temos que aprender a trabalhar antes de aprender a estudar. Se estudar de facto é uma graça, é um dom, que algumas pessoas o podem fazer, ótimo, sigam-no. Mas uma pessoa que não sabe trabalhar é uma pessoa que não tem não vai aplicar nada daquilo que estudou. O que nós geramos hoje foi gerações ininterruptas de pessoas incapazes que estudaram, saem de um curso de doutoramento, de um mestrado e são ineptos. São pessoas que entram nas empresas, não só destroem a cultura de uma empresa, como também são depois pessoas que não estruturam nada em termos familiares e pessoais. E isto não é um caso nem dois. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que hoje procuram os estudos porque lhes foi dito que tinham que estudar sem antes saber trabalhar, sem antes saber rezar, são pessoas vazias por dentro e que acabam com o produto da sua vida no fim, o produto do seu trabalho no fim é zero. Acabam sozinhos nos lares, por isso é que temos tantos lares e tão poucas creches. E por favor, estruturem a vossa vida nas prioridades certas. Primeiro Cristo, sempre. E Cristo vai obviamente iluminar certas hipóteses da vossa vida. Depois de Cristo e das vocações que nós temos que escolher, nomeadamente os homens, sacerdócios de vida religiosa e casamento, escolhendo cada uma das três, podemos dedicar-nos às outras funções, mas nós nunca vamos poder fazer as escolhas corretas de um católico se não ordenarmos primeiro o nosso rumo. Primeiro, Cristo como centro da minha vida. Segundo, a minha vocação. Terceiro, aplicar à minha vocação aquilo que é preciso fazer socialmente. Trabalhar, elevar a minha nação. E só aqui aparece a questão da nação, porque as primeiras duas questões são espirituais, que é a obediência a Cristo e à sua Igreja, e a segunda questão, que é uma obediência à vocação que é pedida ao católico. O católico não pode ficar no mundo sem fazer nada.
O católico tem que escolher a sua vocação. E se não sabe qual é que é, experimente. Vá em frente, vá trabalhar, vá namorar, vá casar. Depois de casar acabou. Mas a verdade é que aí aconselho primeiro irem para o seminário se quiserem testar. Mas a verdade é esta. As pessoas que eu mais conheço que não fazem nada são pessoas que não avançam na vocação. E a vocação só se pode avançar para ela quando se tem noção a quem se quer obedecer. Ao mundo, ao demónio ou a Cristo. E depois, obviamente, tudo isto vai bater na vida familiar. Quando estamos a educar filhos, estamos a educar a nação. É preciso ter noção disto. As pessoas hoje, tenho visto muitas pessoas que dizem que aquilo que eu proponho é a inação. Simplesmente porque falo primeiro de uma estruturação espiritual e depois então para uma aplicabilidade social daquilo que aprendem na vida espiritual. E eu não vejo que possa ser de outra forma. Porque o que mais não falta aqui são pessoas operativas que operam sem sentido, nem rumo. Este mundo está cheio de pessoas operativas, muito especialistas, muito dotas, mas que não operam rumo a Deus. Operam para a sua própria condenação e depois condenação dos seus próprios filhos. E o problema é este. Não há nada mais importante hoje para uma sociedade e para uma nação do que criar uma família. E do que ter pessoas bem banais, bem simples, a gerar filhos bem banais, bem simples, com profissões banais e simples, mas que estejam orientadas a Cristo. E Cristo fará brotar destas pessoas uma nação com uma identidade, com uma língua, com uma moeda, com virilidade para se defenderem e para terem um exército e para serem independentes, que é o que falta hoje a muitas nações. Tendo isto estruturado desta forma, eu não vejo que haja maneira de nos enganarmos. Portanto, esta foi a inferência quanto à vida familiar. Também outra inferência que eu poderia falar é sobre a obediência final. E o que é esta questão da obediência final? Em suma, nós, na nossa vida, curta ou longa, teremos um conjunto de ações e iremos viver da forma que iremos morrer. Portanto, nunca conheci ninguém que morresse de forma diferente daquela que vive. E isto, no fundo, será a nossa audiência final. Como é que nos vamos apresentar diante de Deus? Sem dúvida, a forma como nós vemos o mundo e a forma como nós agimos vai ter um impacto no nosso juízo final. Claro que o que importa é a questão moral, o que importa é se cumprimos com aquilo que Deus nos pediu. Mas queria salientar apenas que não é possível de qualquer modo, cumprir com aquilo que Deus nos pediu se nós, socialmente, vivemos de forma completamente antagónica com aquilo que é a estrutura da Igreja e com aquilo que Deus definiu como sendo a hierarquia natural. Um pai de família que não tenha noção que é ele a cabeça da família e que é ele a força do trabalho e é ele o responsável por servir aos seus filhos e à sua mulher naquilo e em todas as coisas que eles precisam, é uma pessoa que será julgada por isso. Um político, seja ele um rei, numa monarquia, ou seja um político que governe uma república e uma democracia, terá de responder a Deus por isso, não só pelos seus pecados morais, mas também pela forma como governou. E isto acontece em todas as pessoas, sejam religiosas ou não, se respeitaram a hierarquia do seu convento, da sua ordem, da sua diocese, da sua paróquia. É claro que respeitar a hierarquia, como já sabemos, de acordo com a tradição católica, não implica respeitar todas as ordens imorais e tudo aquilo que nos é dito e imposto que contraria a lei de Deus. Sabemos sim que a verdadeira hierarquia e a verdadeira ordem é aquela que se encaminha para Deus. Portanto, qualquer uma que se afaste deste propósito final da salvação das almas pode ser desrespeitada com a devida caridade. Apenas queria lembrar isso, que não nos esqueçamos que no fundo o que está em causa, mais do que os nossos gostos, mais do que as nossas preferências intelectuais e culturais, é sem dúvida a salvação da nossa alma, e especialmente para quem tem filhos. Um padre tem muitos filhos espirituais, claro, um pai de família tem muitos filhos, por norma, se Deus assim o quiser, e ao fim e ao cabo o Papa tem então muitos mais filhos debaixo de si, assim como um rei e como um político. E isto significa que responderão socialmente por tudo aquilo e por todas as decisões que tomarem.
Apenas não esqueçamos uma coisa. No momento da paixão, quando todos gozam com a realeza de Cristo, há um homem que tem a audácia de a reconhecer publicamente. E esse homem é o bom ladrão. Senhor, lembrai-vos de mim quando entrardes no vosso reino, neste caso no reino dos céus, mas as palavras são: Senhor, lembrai-vos de mim quando entrardes no vosso reino. Uma confissão de fé de valor incalculável aos olhos do próprio Cristo. Há neste pobre criminoso que morre na cruz, vendo como Cristo morre com ele. Há neste criminoso um verdadeiro reconhecimento de quem é que é o Rei de toda a terra. E ele pede-lhe, quando ele voltar a entrar no seu reino, se lembra dele e que ele foi companheiro na sua tortura. E o que Cristo diz é: ainda hoje traz parte comigo no paraíso. Também nós, nesta época de negação moderna e sistemática da realeza de Cristo, devemos permanecer fiéis no reconhecimento, na profissão e na prática da realeza de Cristo. Talvez nos encontremos cheios de misérias pessoais, como o bom ladrão. Talvez cheios de cruzes e sofrimentos nas nossas famílias. Talvez com os nossos braços pregados à cruz, incapazes de fazer muito para defender a política e ao fim e ao cabo, defender tanto política como socialmente a realeza do nosso Deus e Salvador. Mas podemos sempre confessá-lo com os nossos lábios e aproveitar todos os meios que Deus continua a deixar à nossa disposição, que por enquanto são, e saliento, 3, apenas como resumo e sumo de todo este podcast. Mantendo a Santa Missa e preservando fielmente os ensinamentos tradicionais e bimilenares da Igreja. Manter os priorados, escolas, seminários e outros bastiões da fé que Nosso Senhor ainda nos permite preservar. Mantendo, claro, dentro destes priorados escolas, as comunidades católicas, amizades e núcleos que temos de começar a criar fisicamente. Esqueçam as relações virtuais, é preciso começar a interagir pessoalmente e com proximidade e criar mesmo uma economia de proximidade com outros católicos que estejam igualmente dispostos a preservar a fé católica e, sobretudo, por ponto último, vivendo e morrendo com o reconhecimento prático da realeza de Cristo sobre cada um dos pontos da nossa vida, na nossa família, na nossa mente e, ao fim e ao cabo, no nosso testamento final, que será este da nossa obediência. Escolhamos agora quem é que queremos como nosso Rei. A que exército queremos servir? O exército de Cristo, Nosso Senhor, ou o exército do mundo? Não podemos dizer que sim a Cristo numas coisas e depois servir o exército do mundo. Assim como também não podemos obedecer ao mundo em muita coisa e querer servir a Cristo. Saibamos aquilo que nos é pedido, cada qual de acordo com a sua circunstância de vida. Saibamos aplicar aquilo que Cristo nos pede, que é fidelidade e reconhecimento da sua realeza. Na alma, na sociedade, na família. Um grande abraço e até ao próximo podcast.